A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos para mais uma lição da classe de adolescentes que tem como título Vamos conhecer a primeira carta de Pedro. É a lição de número 7. Leitura bíblica, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 9 e versículo 13 ao 16. Hoje então vamos ter uma vista panorâmica desta carta maravilhosa que foi escrita aos crentes judeus, aos crentes gentios, mas que também serve para os nossos dias de hoje. Então foi escrita para todos aqueles que necessitam do amor de Cristo, ou seja, todos foram alcançados, todos merecem ser alcançados pelos ensinamentos da carta de Pedro. E por isso nós estamos aqui, o amado professor, a amada professora e os nossos amados alunos que juntos aprenderão a palavra de Deus e replicarão ela a muitas outras pessoas, e essas pessoas irão aos pés de Jesus ter a sua salvação. Arrependidos, quando nós pregarmos a palavra do Senhor, eles entenderão que aquilo é necessário para a vida deles. E este foi o intuito de Pedro ao escrever a carta às igrejas, para que eles permanecessem firmes, mesmo diante de tantas lutas, perseguições, afrontas que passariam. Era necessário que se mantivessem fiéis. A mensagem principal está em 1 Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12. E diz assim: quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vos têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nesta graça. Então, o professor tem 3 objetivos, vamos lembrar aqui, é sempre importante lembrarmos, e inclusive em sala de aula, para mantermos o foco. E só lembrando que ao final da aula preparei uma dinâmica especial para os professores realizarem juntamente com seus alunos. Isso fará com que a reflexão seja mais aprofundada sobre o conteúdo, a captação. Os alunos assim vão captar melhor ainda o conteúdo ensinado pelo professor. Isso fará com que o trabalho, todo o esforço do professor seja valorizado com a melhor captação ainda, fechando com chave de ouro com a dinâmica, que é muito importante para essa faixa etária. São jovens, são adolescentes cheios de energia e eles gostam muito da interatividade, né? Vivemos numa época de interatividade, inclusive aí as redes sociais, a internet faz com que seja assim. Então nós precisamos ter estratégia também para incentivar os nossos alunos a participarem das aulas da escola bíblica. E assim podemos sempre multiplicar, sempre trazer pessoas para o conhecimento da palavra de Deus, tão necessário, tão urgente, vendo aí a forma que o mundo está, as armadilhas que o inimigo tem colocado para tirar os nossos alunos da presença de Deus. Então, objetivos: mostrar uma visão panorâmica da primeira carta de Pedro, refletir sobre as provações da vida cristã e incentivar uma vida de santidade ao Senhor. Tem um tópico aqui chamado Vamos Descobrir, que já vai nos lembrar que falaremos sobre assuntos relacionados à fé cristã. 2 assuntos, um deles, a realidade das provações, porque esta é uma verdade que todo cristão enfrentará. Quando aceitamos a Cristo, é certo que as lutas virão, porque o inimigo fica furioso. Nós estamos vivendo a vontade do Pai, estamos no caminho do Senhor, vamos morar no céu com Ele. Então, o inimigo que já é condenado, que já perdeu a oportunidade de estar ali aos pés do Senhor, porque ele se rebelou contra o Pai, agora ele tem uma missão: tirar todos da presença de Deus. E para isso ele sempre colocará provações, dificuldades, tentações, para impedir-nos de chegarmos até lá, a este grande dia, o grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja e lá onde nós descansaremos. Portanto, devemos lembrar aos nossos alunos que fiquem atentos, porque o inimigo usa de muitas estratégias, muitas das vezes usam pessoas, muitas das vezes pessoas que estão próximas a nós, que muitas das vezes familiares, amigos, que achamos que são amigos, né, dessa forma. Então, o inimigo muitas das vezes usa pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, não têm o discernimento, e elas querem nos tirar da presença de Deus. Então, provações virão, e também lembraremos também da necessidade da santidade. Se tem provações, tem a necessidade de sermos santos, de sermos crentes, de sermos verdadeiros cristãos, vivendo como o Pai espera de nós. Então o professor vai fazer uma pergunta em sala de aula para os seus alunos. Pergunte a eles se eles já passaram por provações tão difíceis que lhes fez com que pensassem que não teria solução. Pergunte a eles, mas se eles estão aí é porque o Senhor já solucionou. E também pergunte quanto à santidade, se eles já viram situações nas quais eles precisaram se posicionar como cristão,
Já passaram por situações? Pergunte a eles. Em momentos que as pessoas chamaram eles ali para fazerem algo que era contra a vontade de Deus. E eles posicionaram como verdadeiro servo do Senhor. Faça essa pergunta, é muito interessante. Se ele quiser citar o exemplo, mas será melhor ainda para que todos possam participar e entender a realidade, né? O exemplo é bom por causa da realidade, por causa da aplicação para a vida de cada um deles. O tópico número 1 é o título Abrindo a Primeira Carta de Pedro. Você sabe quem escreveu esta carta? Você sabe? Foi Pedro. Pedro escreveu, esta carta, o Pedro que era apóstolo de Jesus, apóstolo, discípulo, o discípulo ali que Jesus logo no início chama para ser, né? Pedro era um pescador de peixes e Jesus falou que ele seria agora pescador de almas, né? Jesus chamou Pedro ali do seu trabalho para que agora pudesse ser um trabalhador em sua obra. Este é o apóstolo Pedro. O discípulo Pedro, seguidor de Cristo. Precisamos entender que apóstolo é aquele chamado para uma missão, que foi encarregado de uma missão. E discípulo é todo aquele que é seguidor de Cristo. Então todos nós somos discípulos de Cristo. Pedro foi os dois, discípulo e apóstolo de Cristo Jesus, também chamado de Cefas em determinado momento. Jesus chamou ele de Cefas por causa da tradução, em aramaico é assim que se denomina Pedro. Enquanto Pedro é uma palavra que nós falamos usualmente, refere-se ao grego, ao idioma grego. Então, que foi na Bíblia várias vezes que o Senhor Jesus se direcionou a Pedro com esta palavra, Pedro, né? Usualmente como Pedro, mas em algum determinado momento ali Jesus chamava Pedro de Cefas, mas quando nós lemos os evangelhos vamos ver que Jesus normalmente chamava ele mesmo de Pedro, como nós falamos. Então Pedro era um pescador de gente. Ele se tornou, na verdade, né? Jesus transformou ele em um pescador de gente. A Bíblia mostra que Pedro era casado. Mas como que a Bíblia mostra? Porque não vimos falar do nome da mulher de Pedro ou de alguma situação. Por causa da cura da sogra de Pedro, que está lá em Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, que é a referência que está aí na sua lição. Então, ele tinha uma sogra. Se tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. E foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Em sua caminhada como discípulo do mestre, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Bastante conhecido, né, por negar Jesus, bastante citado. É um momento de fraqueza, foi um momento de medo que Pedro teve. E ele não teve a total confiança no Deus Todo-Poderoso, ele negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava prestes a morrer na cruz. Não podemos julgar a Pedro de forma alguma, porque também somos falhos. Devemos lembrar os nossos alunos, porque imagina em adolescente, adolescente gosta muito de pegar, vamos dizer assim, a expressão pegar no pé. Eles gostam muito de brincar, né, de chamar a atenção. Então lembre eles que, assim como Pedro falhou, eles falham também. Todos nós falhamos. Pedro falhou. Foi 3 vezes? Foi, mas quantas vezes já falhamos também? Ele insistiu no erro, essa é uma verdade. Jesus ensina-nos a questão do erro, principalmente para os nossos alunos, que se errou, busque o arrependimento, né? Busque a presença de Deus arrependido, de verdade, a verdade, né? Buscar a presença do Senhor para se consertar dos seus maus caminhos e também, ou seja, se consertar dos maus caminhos, não voltar a repetir aquele erro que o poderá levar à condenação, a um prejuízo muito grande na sua caminhada. Então Pedro negou Jesus 3 vezes. Porém, Jesus é maravilhoso, perdoou Pedro e Pedro foi reintegrado ao ministério. E assim ele pôde continuar e viveu até os últimos dias de sua vida pregando a palavra de Deus, pregando a palavra, curando as pessoas no poder do Senhor, orando, intercedendo, fundando igrejas e também enviando cartas para que as igrejas pudessem continuar perseverar no Evangelho de Cristo Jesus, que provém a salvação. Então Pedro foi um pregador da palavra do Senhor de uma forma, né, assim como o nome dele significa pedra, foi firme na pregação,
foi firme naquilo que o Senhor colocou em seu coração. A Bíblia não fala a forma que Pedro foi morto, mas a tradição, quando nós falamos da tradição cristã, é aquilo, o entendidimento dos estudiosos da época, de situações, de manuscritos, que estão muitas das vezes além da Bíblia. Então eles têm esse entendimento de que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não fala sobre isso, mas segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas nós podemos ver em João capítulo 21 e no versículo 18 e 19, lá fala, Pedro ele recebendo a instrução ali de Jesus, ele fala dele morrer com os braços estendidos, possivelmente então crucificado, né? Mas é apenas uma passagem na qual fala sobre este momento, mas não deixa tão claro. O importante é entendermos que ele foi um ministro do Senhor, um verdadeiro cristão na obra de Deus. 2. Para quem a carta foi escrita? A carta foi escrita para o povo de Deus, que vivia espalhado nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, hoje todas elas na atual Turquia, né, no país chamado Turquia, todas essas cidades. Essas igrejas, à época, então, eram formadas por judeus e gentios. Judeus convertidos, gentios também que haviam convertidos ao Evangelho de Cristo. Então, os judeus ali, originais, né, da terra, então, de Israel, mas que estavam fora de seus países, mas que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo. E eles precisavam entender que viriam as lutas, que viriam as perseguições, que muitas das vezes, assim como todo crente enfrenta as perseguições, assim como Cristo Jesus padeceu perseguição, e Jesus também falou daquele feliz, aquele que será perseguido, ou seja, fica bem claro que o cristão ele é perseguido. O cristão passará por lutas e perseguições. Então, o entendimento de Pedro aqui foi exatamente alertar os irmãos para que continuassem na pregação do Evangelho, continuassem sendo cristãos, porque as lutas viriam. Mas Pedro deixa bem claro que o Senhor daria vitória a eles, daria a vitória. E lembrando a eles que havia muito mais do que uma vitória aqui na terra, aqui neste plano. Existiria ali, além deste momento, além dos desafios da terra, que poderiam ser superados, a esperança que todo cristão tem, que é morar no céu com Jesus, morar com o Senhor. Então Pedro deixa bem claro, então, ao escrever aos destinatários, que possivelmente era de maioria gentílica, né? Era maioria de gentios. Gentios, então, nós já falamos sobre judeus, sobre gentios, falamos sempre judeus, aqueles que viviam ali em Israel, ali na região da Palestina, e os gentios, aqueles que não eram judeus, né? Simplesmente isso. Nós já falamos sobre a questão da pregação do Evangelho, que no início muitos dos judeus, inclusive Pedro, achavam que o Evangelho, o batismo no Espírito Santo, era só para os judeus. Só que Jesus deixa bem claro para ele, inclusive quando ele tem um encontro com Cornélio, lembrando que o derramar do Espírito Santo, que Jesus havia morrido por toda a humanidade, não somente para os judeus, para todos, né? Inclusive os judeus que ali estavam. Então essa carta também pode ter sido uma carta circular. Pode ter circulado em várias outras igrejas. Poderá ter sido como algo que era necessário a todas as igrejas. Realmente era um momento de perseguição, então poucas igrejas certamente não estavam passando por momentos tão turbulentos como as igrejas passavam naquela época, por causa exatamente da expansão do Evangelho, do incômodo que o Evangelho causava, fazendo com que tivesse perseguição. De toda forma, podemos afirmar e reivindicar a sua atualidade e relevância para os nossos dias. É uma carta atual. Foi escrita em 63 depois de Cristo, porém é uma carta atual para os nossos dias. Serve exatamente de aplicação para os dias de hoje, porque muitas igrejas são perseguidas. As igrejas são perseguidas, nós somos perseguidos, não de uma forma como foram os apóstolos, discípulos, mas a igreja hoje ela passa por momentos turbulentos. No Brasil, talvez nós tenhamos um momento de tranquilidade hoje, mas em muitos países afora, muitos é proibido. Por exemplo, nós podemos citar na China, o evangelho é perseguido na China. E outros países também nos quais o evangelho é proibido. Nós podemos citar a Coreia do Norte, um local onde não pode haver cristão.
E países, muitas das vezes, de origem que tem maioria muçulmana, que existem muitos, nós fomos estudar, que não aceitam o cristianismo lá. Então, tudo isso foi ensinado, tudo isso foi pregado, falado por Jesus e também pelo apóstolo Pedro, e ele sempre lembra aos cristãos que se mantivessem firmes. Afinal de contas, é o 3. Por que esta carta foi escrita? O apóstolo Pedro provavelmente escreveu essa carta em Roma, provavelmente entre 60 e 63 depois de Cristo. Seu propósito era oferecer incentivo, ou seja, para que o povo continuasse, para que eles continuassem na caminhada. Incentivo, esperança, lembrando eles da esperança, que a esperança estava em Cristo, e que eles se mantivessem fortalecidos, né, nessa esperança, naquilo que o Senhor Jesus prometeu para eles. Este era o intuito de Pedro ao escrever as cartas aos irmãos. Esses irmãos, muitos deles estavam enfrentando sofrimento, ou enfrentariam. Ou seja, é exatamente para nós, para os nossos dias, para a aplicação. É isso que nós também temos lembrar, é importante nós lembrarmos aqui que, como é uma aula para os nossos adolescentes, devemos lembrar que eles também sofrerão perseguições por serem cristãos. Serão zombados muitas das vezes nas escolas, pelas pessoas, na sua adolescência, na sua juventude, por não optar por decisões como, por exemplo, de ir à balada, de beber, né, de encher a cara, de usar drogas. Poderá sofrer esse tipo de pressão por serem obedientes aos pais, por falarem um linguajar diferente, não falarem palavrões como hoje parece que é tão natural para o mundo hoje falar palavrão e se expressar dessa forma tão feia, com palavrões, como se palavrão fosse algo da língua portuguesa, do nosso linguajar, porém não é. Então ele sofrerá perseguições, muitas vezes será zombado, por querer um casamento cristão, um namoro cristão, passará por tudo isso, porque o nível de perseguição que os apóstolos passavam era de acordo com o nível que eles estavam também na vivência do Evangelho. Hoje nós vivemos, a adolescência ali está vivendo também o Evangelho, mas à sua forma, ao nível que lhe é necessário hoje, que ele pode ser hoje. Mas certo é que o inimigo, ele é o inimigo das nossas almas, ele odeia crente, ele odeia cristão, aquele que confia no Senhor. Então os nossos alunos, os nossos adolescentes, os nossos juvenis, os nossos jovens, as nossas crianças que precisam muito de oração também, porque o inimigo, ele sabe que as crianças já são realidade, mas que serão também o futuro da igreja. Ou seja, ele quer plantar semente agora para impedir o crescimento dessas bênçãos do Senhor, mas em nome de Jesus. Isso não acontecerá, porque os verdadeiros pregadores da palavra do Senhor estão aqui para lembrá-los da importância de ser fiel a Deus. E também oraremos sempre por elas e por todos os nossos adolescentes. Então eles sofriam acusações caluniosas, perseguições promovidas por grupos, por exemplo, os judeus, aqueles que não aceitavam a Cristo, pelos sacerdotes, pelos saduceus, por aqueles que eram contra a pregação do Evangelho, grupos como estes, ou pessoas mesmo que se juntavam ali para perseguir os crentes. A história conta que os crentes foram muito perseguidos, grupos se juntavam para combater os cristãos, porém Jesus sempre cuidando da sua igreja. E também pelo próprio Império Romano. O Império Romano era o império vigente, era quem tinha o poder naquele momento, naquela região, ou quem sabe até mesmo, né, em boa parte do mundo. Ele tinha o governo ali em suas mãos, porém ele acusava os cristãos de muitas coisas para poder impedir, para poder trazer transtorno aos crentes. Mas que tipo de perseguição o Império Romano colocava aos cristãos? Às vezes os nossos alunos podem perguntar, por exemplo, eles acusavam os cristãos de subversão da ordem, de estarem causando transtorno, fazendo, no caso, bagunça, porque as pessoas se juntavam, as pessoas se alegravam. Muitas das vezes acusavam os cristãos de serem ateístas por não viverem na prática de adoração aos deuses deles. Ou seja, se não viviam na prática dos deuses deles, acusavam os crentes de ateus por não acreditarem nos deuses pagãos deles. Mas os cristãos acreditavam no Deus verdadeiro, portanto não eram ateus.
E até de canibalismo os cristãos eram acusados. Sim, era feito de tudo. Por que canibalismo? Porque através da Santa Ceia nós fazemos menção, trazemos à memória a morte de Cristo na cruz. E quando trazemos memória, nós fazemos ali a menção do corpo e do sangue de Cristo com o pão e com o suco, com o suco de uva. Então eles queriam acusar os cristãos até de canibalismo, sendo que aquilo ali é apenas um memorial, simbolizando o corpo de Cristo. Era para lembrarmos, o objetivo da ceia é lembrarmos, trazermos à memória a morte de Cristo, o seu sacrifício. Portanto, os cristãos eram torturados, eles recebiam execuções públicas, eram mortos de formas vergonhosas, porque a morte de cruz era uma forma que, à época, era uma forma vergonhosa de morrer. E essa foi a forma que Jesus morreu. Então, o crente era humilhado, era maltratado, muitas vezes excluídos socialmente, assim como pode acontecer também com os nossos alunos. Se eles falarem que são cristãos, muitos dos seus amigos podem até rejeitá-los, dependendo da forma que é a cidade que cada um aí dos professores estão com seus alunos. Em muitas cidades, a prática do catolicismo é muito forte, ou em outras o espiritismo, ou em outras religiões, outro tipo de religiões, e fazendo com que essa pessoa muitas vezes seja até excluída. Mas os crentes ali eram excluídos até socialmente, até de poder comprar, de todo tipo de perseguição, de dificuldade os crentes passavam. Portanto, Pedro, ele foi certeiro no ensino ao escrever a carta a estes irmãos que ali estavam padecendo perseguições. Considerando as aflições da vida enfrentadas pelo povo de Deus, Pedro ensina acerca de alguns aspectos das provações. Quais são os aspectos das provações que muitas das vezes os nossos alunos poderão passar? O que nós devemos lembrar eles? Que as provações, elas são múltiplas, muitos tipos de provações, que está em 1 Pedro 1,6. As provações podem vir de formas diferentes, acusações, deboches, agressões verbais, até agressões físicas, calúnias, quando as pessoas falam mal de nós injustamente, ou tentar nos seduzir às práticas erradas, é uma das formas de provações que os nossos alunos passam, e é importante lembrarmos que em muitas dessas situações é exatamente para tirar eles do caminho do Senhor, para envergonhá-los e lembrá-los que é o nosso adversário que está por trás dessas seduções, destes enganos. Mas devemos também lembrar que Deus ele tem graça suficiente para suprir todas as necessidades dele, dos nossos alunos. Se é felicidade, Deus é capaz de cumprir na vida deles. Se é paz, Deus é capaz de dar a eles. Se é o alimento, Deus é provedor do alimento. Deus ele é capaz de suprir todas as necessidades físicas, intelectuais, todas. Deus está com os nossos alunos. Eles precisam entender isso e buscar sempre a presença do Deus Todo-Poderoso. Elas causam tristezas, as provações causam tristezas. Não há problema nenhum em ficar triste, é normal ficarmos tristes. É normal, somos humanos, estamos aqui. Mas, se não fosse normal, Jesus não estaria aqui para nos ajudar, nos consolar, para nos abraçar como o melhor amigo que Ele é. Que Jesus é o nosso melhor amigo. Então, se fosse diferente, Jesus não precisaria então morrer na cruz por nós, não, mas Ele morreu justamente por causa das nossas lutas e dificuldades que eram pesadas para cada um de nós carregarmos. E Jesus agora carrega para os nossos alunos, carrega para o amado professor ou professora. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo neste intuito de pregar a palavra de Deus. Não importa a circunstância, prega a palavra do Senhor e deixe que Deus trabalhe. E permita que Deus abra as portas, que Deus cuide da sua família, da sua casa, mas jamais deixe de pregar a palavra de Deus. Porque o sacrifício de Cristo foi justamente para que nós pudéssemos perseverar diante das lutas. É Jesus maravilhoso quem cuida de ti. É Jesus quem cuida de ti, quem cuida de mim, quem cuida da igreja dele. Então, as perseguições causam tristeza. Mas lembre aos nossos alunos que jamais abandonem a fé no Deus Todo-Poderoso. Elas não duram para sempre. Esta é uma verdade. A palavra do Senhor, que também na mesma referência, 1 Pedro 1,6, diz que por algum tempo. E Salomão também fala sobre tudo ter o seu tempo determinado. Tudo ter o seu tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isto já é um salmo
já é uma palavra que provém do próprio Deus, inspirou o servo dele para escrever esta palavra maravilhosa. Ou seja, a aprovação ela tem fim e também nós devemos nos agarrar à esperança que há em Cristo Jesus. Ela não dura para sempre. Elas cumprem um propósito. São para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. A aprovação mostra para nós, mostra para a igreja, para os irmãos e para o ímpio também. Porque nós passamos por lutas e muitas das vezes o ímpio, está até torcendo para que nós possamos, para que dê tudo errado em nossa vida. O ímpio se surpreende porque Deus abre a porta, porque Deus faz chover a bênção no nosso lar. É incrível, né? Porque o nosso Deus tem sempre cuidado de nós. Quando parece que tudo vai dar errado, Deus vem com a solução e o propósito se cumpre. Deus tem propósito em todas as situações, em todas as circunstâncias de nossa vida, Deus nos ensina algo. Então nós devemos perseverar e os nossos alunos devem entender isso. A causa do sofrimento desses cristãos não era crime, não era nada de errado ou duvidoso, era simplesmente porque eles abraçaram a fé em Cristo e agora viviam uma nova vida, e essa nova vida exigia deles apenas a fé, e essa fé exigia algo tão simples, confiar em Deus, e isso lhes traria uma felicidade tão imensa que eles não compreendiam e por isso perseguiam os cristãos. Vamos para o tópico 3, eu só vou pedir aos irmãos que deixem seu like, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo também para que mais pessoas recebam a palavra de Deus e tenham as suas vidas transformadas, que essa palavra tem o poder de transformar. Se não te custar nada, faça isso aí, tá? Deus abençoe. O tópico 3 tem como título, uma vida que agrada a Deus. Como filhos de Deus, desejamos agradá-lo em tudo, verdade, né? Como filhos de Deus, nós desejamos agradar o Senhor em tudo. Esta a nossa vida. Se nós vivemos para Deus, que possamos viver verdadeiramente para Ele. Que os nossos alunos tenham consciência diante disso, que servir a Deus passará por lutas, que eles têm fragilidades e limitações, sim, que eles tenham consciência disso, mas que jamais, de forma alguma, deverão usar isso como muleta, né? Como desculpa para viver uma vida de pecado, uma vida sem regra, uma vida que não agrada ao Senhor. Não é por causa da luta e da perseguição que eles poderão deixar de servir a Deus, deixar de obedecer os seus mandamentos, porque quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo em situações que possa nos custar algo, nós teremos uma recompensa do Senhor lá na frente, ou até mesmo quando nós rejeitamos aquilo que é mal, o Senhor nos dá também o livramento. Nós rejeitamos o que é mal e consequentemente, rejeitamos a má consequência sobre a nossa vida, né? Essa matemática, ela é simples. Nós devemos sim sempre ser obedientes ao Senhor, agradando a Deus, lembrando que Ele está cuidando de cada um de nós e que é requerido de todo crente, todo cristão, uma vida de santidade. Todos os filhos de Deus precisam viver uma vida de santidade na presença de Deus. Santidade tem a ver com a consagração de toda a nossa vida a Deus e com o compromisso de amá-lo acima de todas as coisas, vivendo para a sua glória e seu louvor. Ou seja, santidade é consagrar sua vida ao Senhor, deixar que Ele seja o centro de tudo em sua vida, em nossas vidas. Cristo como centro, como direcionador, como aquele que sabe o que é melhor para nós e que quer realizar nas nossas vidas. E assim nós possamos permitir que assim seja, porque Deus sabe o que é melhor para nós, mas eu sei, nós precisamos ter consciência, nossos alunos precisam ter consciência do que é melhor para a vida deles, é servir ao Senhor e dar a oportunidade para que Deus possa agir através da vida deles. Então, desta forma, amemos uns aos outros, pratiquemos o bem e possamos viver uma vida que agrade a Deus em tudo, em qualquer lugar, seja nas redes sociais, seja aqui na realidade, melhor ainda, né, na realidade, ou em todo tempo, na verdade, né, em todo lugar. É isso que é importante, porque as redes sociais também mostram o nosso testemunho daquilo que nós somos verdadeiramente. Muitas das vezes está numa situação na igreja, mas
nas redes sociais está mostrando outra coisa, né? Vai bonitinho para a igreja, nas redes sociais, está com pouca vestimenta, está às vezes falando coisas que não são agradáveis, que não devem sair da boca de um cristão. Então, vigilância em tudo. Por quê? Porque nós somos sal para esta terra e luz para este mundo, e o Senhor continua cuidando de nós. Sejamos firmes e fortes, né? Precisamos do Senhor para que assim seja, né? Demonstrando nossa total dependência a Ele, Ele continuará abençoando e cuidando de cada um de nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos para a dinâmica que o professor realizará com seus alunos em sala de aula. A dinâmica de hoje tem como título Pedras Firmes na Fé. O objetivo é mostrar que, assim como Pedro foi chamado de rocha, os adolescentes também podem ser firmes na fé diante das dificuldades. O material necessário: pedrinhas, ou melhor, imagens de pedras, porque isso irá facilitar o trabalho. Canetas para escrever, papel ou cartolina para mural, para realizar essa atividade. Então, as pedrinhas, ou imagens de pedras, canetas para escrever, papel ou cartolina para mural. O primeiro passo que o professor realizará: explique que Pedro foi chamado de Cefas, ou Pedro, que significa pedra ou rocha, porque ele foi chamado para ser firme na fé e na liderança da igreja. Explique isso a eles. Aqui tem algumas referências que o professor poderá também fundamentar a explicação. Normalmente eu deixo o PDF na descrição para baixar, então com as referências já prontas. Então a reflexão para cada adolescente será, cada um vai receber uma pedrinha, ou a imagem da pedra, melhor que seja a imagem da pedra, para escrever nela uma atitude ou valor que ajuda a ser firme na fé. Por exemplo, oração, leitura da Bíblia, amizade cristã, honestidade, coragem, atitudes que ajudam a ser firme na fé. Em seguida, cada um compartilha rapidamente o que escreveu. Então, se algum aluno chegou lá e colocou coragem, é necessário coragem para que possa ser firme na fé, para se desviar das coisas do mundo, para andar na contramão do mundo. Então ele vai escrever e explicar o porquê disso. E depois, no mural da fé, colará as imagens na cartolina para formar um mural chamado de Pedras Firmes na Fé, que ficará exposto na sala de aula. A leitura bíblica, então, para fechamento dessa dinâmica, que é uma dinâmica simples, mas que todos poderão participar, então vão cortar ali. Então é muito bom essa interatividade. É um momento também para que eles possam também estar ali, juntos. Leitura bíblica. Leia juntos 1 Pedro 2, 4 ao 6, falando sobre Jesus como a pedra viva e nós como pedras vivas na construção espiritual. Para concluir, encoraje seus alunos a serem firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades, lembrando que Deus é a base que sustenta. Simples, meus irmãos? Muito simples, mas se ficou com dúvida, deixa aí no comentário para que assim nós podemos ajudar os nossos irmãos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.